Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que verdade estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for um preto, seja muito bem-vindo. Me chamo Visita, esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma farsa grande que os religiosos cristãos eles pregam nas igrejas, né? Que falando que a luta é nem contra a carne nem contra o sangue. A luta é contra o espírito. E é uma grande farsa que eles ficam pregando por aí, mentiras, né, que não existem, né, nós vemos que não existe nada disso, e que eles querem se sentirem, para fazer com que as pessoas fiquem presas nessa doutrinação de pecado. Eu estou em pecado, eu estou pecando, eu vou para o inferno, eu vou para o céu, e eles se prenderem mais das coisas do mundo para poder ficar ali como que nada mais nada menos que o pecado que eles dizem que ele está em pecado é apenas um controle social, né? Ninguém pecou, até porque vai ser um vídeo para outro vídeo, né? Falando sobre o pecado. Se Adão e Eva, eles não pecaram, eles ali só apenas foi uma mitologia pegada da mitologia grega. Se eles pecaram, então o pecado é entre eles. O pecado, quando alguém comete um crime, você não vai levar a culpa pelo crime de quem fez a criminalidade. Então, logo porque nós somos pecadores, logo então somos pecados, por causa que Adão e Eva pecaram e isso aí amaldiçoou a humanidade. Nós vivemos ali com a luta contra o espírito, por causa que eles estavam sendo testados espiritualmente por algo divino, sobrenatural, e que não existe, né? Porque eles pregam que eles dizem que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E é sim, gente, nossa luta é contra a carne, sim, contra a carne, com nossos próprios demônios. E não existe esse mundo sobrenatural e espiritual que eles querem se sentirem santo, limpo, puro, para poder prender as pessoas, que as pessoas devem viver dentro de igreja com essa preocupação, com vários traumas psicológicos, principalmente crianças sendo doutrinadas dentro do sistema religioso, acreditando que está uma guerra espiritual entre diabo, anjos, satanás, diabo, e que nós precisamos vigiar, e que nós precisamos viver dentro mais de igreja, que a gente precisamos dar mais nosso dízimo mais alto, nosso dízimo, nossa oferta, e nós ter que dar o dinheiro, né? Tem que dar e nós estamos vivendo um mundo sobrenatural, que a gente precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual, se afastando de pessoas, indo mais para a igreja, indo mais lá para o monte, dar mais o dízimo e a oferta, usar sua fé, ler mais a Bíblia, e eles querem que você se prenda esse mundo sobrenatural que não existe, né? Que nós não vemos milagres acontecendo sobrenatural. Eles dizem que não, mas existe o sobrenatural, existe sim, porque o sobrenatural, o espiritual, existe sim, essa vida espiritual. E não existe, nós vivemos num mundo totalmente físico, totalmente carnal. E nossa luta é contra os nossos próprios demônios, essa natureza que nós já nascemos com ela dentro da gente. Com essa natureza que é carnal, que é nosso cérebro, que pensa o tempo todo em carne, em comida. Nós dividimos nossa vida com cadáveres, com inseto, com vírus, com doenças. A gente não vivemos um mundo sobrenatural. Ninguém vê anjos fazendo nada por nós, nem deuses fazendo nada por nós. Isso aí é uma fantasia que faz com que a pessoa que acredita nesse mundo sobrenatural, me desculpa, mas você está com sério problemas psiquiátricos. Você diz que fala com deuses, você diz que conversa com Deus, Deus tem intimidade com você, ele revela, mas ele não revela, né? Ele só revela coisas banais. Você diz que conversa com ele, mas ele não pode se comunicar comigo agora, nesse exato momento.
ele só se comunica com quem ele quer, né? Ele é esse tipo de discurso que Deus ele revelou, Deus ele usou, salvou um casamento, mas não salvou uma criança com câncer. Esse tipo de discurso que eles dizem que a vida sobrenatural, a vida espiritual existe, mas não existe, né? A gente vivemos num 100% no mundo carnal, que a gente, todo o tempo, a gente estamos em luta com nossa própria, todo o tempo ali, o nosso corpo querendo nos destruir, querendo nos matar, os vírus, bactérias, os átomos, várias doenças, vírus querendo nos destruir, os humanos tentando destruir uns aos outros, acabar com a vida dos outros. Tipo esse ser humano aí, ó. Tipo esse ser humano aí, que passou agora, com esse barulho de moto. Pronto, tipo esse ser humano aí, que quer, é um tipo de ser humano desse, de criatura dessa, que não quer deixar ninguém em paz. É esse tipo de ser humano que nós devemos lutar. Com pessoas ignorantes, pessoas que querem se massagear seu próprio ego, que querem se sentir melhor que os outros, que querem humilhar os outros, querem julgar os outros. O homossexual vai para o inferno. É nessa luta que nós precisamos lutar. Nossa luta é contra a carne e o sangue, sim. Não é contra a espiritual. A gente não vivemos esse mundo espiritual. Nós vivemos mundo carnal, onde a gente precisa um dos outros, de outras pessoas, da ciência, da medicina, do bombeiro, do padeiro. Você precisa da sua mãe, você precisa de medicamentos, você precisa do avanço tecnológico, você precisa de alimentação, você precisa, senão você morre, você não vive mais. Esse mundo espírito sobrenatural, muitas pessoas querem colocar esse negócio de vida espiritual, de fazer jejuns, de fazer rituais como é que eu posso falar, de campanhas espirituais dentro do sistema religioso, para se sentir limpo, tirar o pecado, enfim. Mas vive uma vida hipócrita, né? E que adianta? Quer fazer santa ceia, quer ir para um monte, quer fazer um monte de coisa, e a gente não vivemos no mundo sobrenatural de jeito nenhum, gente. Claro que não. A gente não vivemos no mundo sobrenatural. A gente vivemos no mundo 100% físico, onde a gente precisamos do nosso coração, precisamos do nosso sangue. Nós humanos precisamos de vitaminas, nós precisamos de sangue, doações de sangue, de pessoas que estão entre a vida e a morte nos hospitais, que precisam do seu sangue, da sua doação de sangue, que precisa da sua ajuda física, do seu dinheiro, de pessoas necessitadas na rua, estão precisando de comida, alimentação, pessoas necessitadas, viúvas. São pessoas que estão precisando de sua ajuda. São pessoas que ajudam você. Não é sobrenatural, não é vida espiritual, não é sobrenatural. Nós precisamos de água, de oxigênio, a gente precisamos de pessoas que ajudam umas às outras. As pessoas não querem, não vivemos no mundo sobrenatural. Você não vê anjo nenhum lavando louça para você, lavando a sua roupa, indo para o trabalho, trabalhar, ganhar dinheiro. Isso aí é tudo conversa, é tudo para prender você, é uma fantasia, isso é controle social, isso é controle para você se sentir. Não, mas ajude que Deus vai dar em dobro em você. Você ajuda fisicamente e Deus vai te dar em dobro. Você espera séculos, atravessa o oceano e ninguém ajuda, você nunca vai ganhar essa. Como muitos ficam doando casa, carro para dentro de igreja, para pastor, acreditando que vai ganhar em dobro, que a vida dela vai prosperar, que elas vão mudar de vida, e nada de mudar, né? A vida continua a mesma e essas pessoas ficam nessa ilusão, acreditando que elas estão vivendo uma vida sobrenatural, espiritual, que elas estão se agradando de Deus está se agradando com elas, porque elas estão se prendendo, elas estão se prendendo das coisas que elas realmente gostam, claro, com responsabilidade, e elas estão como é que eu posso falar? Elas estão se prendendo e isso faz com que, para se sentir melhor do que os outros, e o ego, massagear o ego, né?
E isso não ajuda. A Bíblia não ajuda as pessoas, totalmente as pessoas. Orações não ajudam as pessoas. Jejuns não ajudam as pessoas. Santa Ceia não ajuda as pessoas. O que vai ajudar é seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, seu dízimo, sua oferta para eles, né? Isso aí vocês podem dar, porque é uma ajuda para eles. Mas eles querem dar a oração e a Bíblia para você, invisível, que é o mundo sobrenatural que eles vendem para você, principalmente o Jesus, né? A divindade dos anjos. Você acredita nessas coisas e acreditando que você vai ter uma recompensa no final, que é o céu, que é o inferno, enfim, que é uma luta sobrenatural, né? Onde quem arrecada mais almas para o inferno, quem arrecada mais alma para o diabo, para Deus ou para Satanás. Então é uma luta é uma fantasia que eles acreditam que existe, que é uma luta sobrenatural, mas não existe essas coisas, né? A gente vivemos num mundo físico, onde a gente precisamos um dos outros e nada se perde, tudo se transforma, né? Então é isso, essa é a grande farsa, né, que eles usam para poder prender as pessoas dentro do sistema religioso, com a mentira e com essa doutrinação, esse paranoia, gente, para você pensar que você tem que reprimir. Você está com vontade de fazer sexo, você não pode fazer por causa que eles dizem que você não pode fazer. Mas claro, tem uma responsabilidade e tudo, mas muitas pessoas, muitas delas, né, elas ficam quanto mais você se prende de uma coisa, fica pior. E é o que eles mais fazem, é se prenderem. E por isso que muitos aí se soltam, ficam soltos aí fazendo atrocidades, indo pra cadeia, se arrependendo dos seus pecados, abrindo igreja, virando pastor. E é muitos desses aí que se deprimiram, fizeram aí, acreditaram que a guerra é contra o espírito. E muitas delas não querem dar valor à sua vida, elas não querem mais trabalhar, não querem mais dar valor a mais a nada, eles não querem trabalhar, ajudar outras pessoas e só querem pensar neles. Só a vida deles prospera, só a vida deles dá certo, só eles querem casar, só eles que têm que ter a vida perfeita. E os outros que se danem, pimenta no cu dos outros é refresco. E eles ficam vivendo nessa vida muito obrigado de nada, né? Usando as pessoas de trouxa, né? Acreditando nesse mundo sobrenatural, que o diabo o tempo todo está usando as pessoas para viver no pecado, para poder carregar para o diabo, que as pessoas estão sendo usadas, né? Porque se alguém falou alguma palavrinha assim, mandou você ir para aquele lugar, vá tomar no cou, né? Aí eles já falam que a pessoa está sendo usada pelo diabo. Aí se a pessoa foi e abusou da criança, eles vão dizer que também foi o diabo. Aí tudo isso é uma justificativa de justificar as injustiças, né? E dar uma desculpa. A religião e deuses é uma desculpa para poder justificar o sofrimento humano e as injustiças e o sofrimento. Aí eles dizem, não, foi o diabo. Aconteceu isso, foi fulano, foi o diabo, foi o capeta. Não faça nada com ele. E a pessoa passa séculos fazendo a mesma coisa. Aí quando tá no fim da vida, quase morrendo, aí só pedir perdão para Deus, porque Deus vai perdoar. E aí assim vai. Fica passando a mão, ó, levando as coisas realmente sérias, levando na brincadeira, porque a religiosidade faz isso, coisas sérias, porque o mundo sobrenatural é o que eles acreditam, que é aí que existe. Se a pessoa fez atrocidades, assassinatos, coloca na mão de Deus, que Deus vai cuidar dessas coisas. Deus vai fazer justiça no céu. Deus espera em Deus, e Deus vai fazer justiça no sobrenatural, no invisível, de trás das cortinas de fumaça, vai fazer justiça com quem fez um mal para teu filho. E eles acreditam nesse discurso, né? Que Deus está cuidando de tudo, que Deus está
o sobrenatural, o Deus coloca na mão de Deus, não faz justiça contra as tuas próprias mãos, não coloca, não vai denunciar, não acredita na justiça humana, coloque na justiça de Deus, acredite na justiça de Deus, que a justiça de Deus é maior. E a pessoa fica esperando século, oceano, e nada acontece, por causa que a pessoa está acreditando em justiça humana. Não é à toa que os países mais pobres são um dos países mais religiosos, que existe mais igreja, né? E são pessoas ignorantes e que dá mais certo essas empresazinhas, que são grandes empresas e pequenos negócios, né? Porque eles ganham muito dinheiro e aí não ajuda ninguém com dízimo e oferta, né? Porque as pessoas necessitadas vai lá, pede ajuda e eles não querem ajudar. É só para o pastor comprar o carro de luxo, viver a vida de luxo e sair com a família dele lá para comer no restaurante. Então, essas coisas que nós vemos hoje em dia, que é uma grande hipocrisia. O que é que vocês acham sobre tudo isso no vídeo de hoje? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!